Aleluias. Clama ao justo e o Senhor ouve e livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor daqueles que o invoca em espírito e em verdade. Glória a Deus. Aleluias. O Senhor é o nosso socorro. O Senhor é o nosso auxílio. O Senhor é a nossa fortaleza. Glória a Jesus. Manhã de glórias, manhã de vitórias, manhã de jejum, de oração, consagração de vida no altar do Senhor. Manhã de expectativa em Deus, expectativa no céu. Glória a Deus. Todo-Poderoso está conosco. Glória a Jesus. Aleluias. Deus é bom em todo o tempo. Mesmo nas nossas aflições, mesmo quando você não está entendendo nada, declare com a tua boca: Deus é bom em todo o tempo. Em todo o tempo, Valéria, Deus é bom. Oh, glórias! Até em fora de tempo, Deus age com bondade nas nossas vidas. Glória a Deus. Mais uma live, quarto de guerra em ação, declarando que em todo tempo Deus é bom. Em todo tempo Deus é fiel. Aleluias. Paz do Senhor, povo de Deus. Aleluias. Povo escolhido por Deus para dar certo. Não declare ao contrário. Você é povo de Deus, que Deus escolheu para dar certo, para a sua glória, para o seu louvor. Vamos orar? Vamos levantar um clamor pelas nossas casas, um clamor pelas nossas famílias, um clamor pela nossa herança. Nós precisamos buscar a Deus em espírito e em verdade. Nós precisamos orar mais. Coloque mais força na sua oração. Empenhe mais tempo para falar com Deus. Busque a Deus. Porque a palavra de Deus, o salmista fala no Salmo 34. Eu estive aflito, mas o Senhor me livrou de todas as aflições. É assim que acontece quando nós buscamos ao Todo-Poderoso. É assim que Ele faz. Aleluias. Pega a tua água. Nós vamos orar. Nós vamos colocar nossas causas diante do altar de Deus. Pega aí seus pedidos de oração. Pega os detalhes de tudo que você precisa que Deus faça. Porque milagres é capacidade só de Deus. Só Ele faz. O milagre só acontece quando nós clamamos ao Todo-Poderoso. Aleluias! Me ajuda aqui a compartilhar essa live, a enviar aqui os pedidos, os coraçãozinhos. Me ajuda aqui a compartilhar. Tem gente com lutas, tribulações, dormindo e precisa ser acordado. Seja você um canal de Deus para que essa pessoa hoje seja curada. Seja você um canal de Deus para que essa pessoa seja liberta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Vamos clamar ao Todo-Poderoso. Nós vamos clamar com certeza de vitórias. Lá em Hebreus declara, quando você for orar, quando nós formos orar, nós temos que chegar na presença de Deus com convicção, com certeza que Deus vai ouvir e que Deus vai responder. Não importa o que você esteja sentindo, não importa o cenário, chegue para orar, tendo a certeza do que diz a palavra de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar, me ajuda aqui a mandar aqui essas mensagens para acordar o povo, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos clamar. Quarta-feira de clamor, quarta-feira de jejum e oração, quarta-feira de vitórias, quarta-feira para provocar milagres na presença de Deus. Aleluias! Glória a Deus! Aleluias! Deus é fiel! Glória a Jesus!
Esse vai ser o teu grito de vitórias. Quando as portas forem abertas, quando a bênção chegar nas tuas mãos, você vai falar: Deus é fiel, mas com um grito, com um brado de vitória. Então, você já vai começar a ensaiar agora esse brado de vitória. Salmo 126, a palavra de Deus diz: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Então, o nosso grito pelas ruas, o nosso grito será: grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres, Laísa, porque grandes coisas tem feito o Todo-Poderoso por nós. Glória a Jesus, aleluia. Eu sinto Deus aqui conosco nesta live. Glória a Jesus, aleluia. Não perca nem uma vírgula do que Deus vai te falar nessa live. Não perca nenhum detalhe. Fique atento a tudo aquilo que Deus tem para você nesta manhã, em nome de Jesus. E vamos orar. Aleluia. Vamos falar com Deus, porque Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Glória a Deus. Senhor, obrigado pela tua bondade. Senhor, obrigado pela tua fidelidade. Fiel, grande, poderoso é o Senhor. Eu entro nesta live debaixo da cobertura do sangue e do nome de Jesus Cristo. Ricalabacalabasteia, é debaixo da autoridade do Todo-Poderoso que eu me coloco nesta hora para orar com teu povo, Pai, para interceder com teu povo. Xarabacalabasteia, declarando: nós estamos habitando no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso nós descansamos. E eu declaro: 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, porém nós, a nossa casa, a nossa família, não seremos atingidos, porque o Todo-Poderoso está conosco para nos dar livramento e vitórias, em nome de Jesus Cristo. Ore canta labastere balabasteia, o Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá, o vencedor invicto, o Deus terrível, está conosco. Glória a Deus. E nesta hora, Pai, nós colocamos a nossa casa no teu altar, nós colocamos a nossa família diante do altar de Deus e declaramos: a nossa família é família bendita de Deus na terra, e nenhuma maldição prosperará contra nossas casas, sobre as nossas casas, a nossa família, em nome de Jesus, porque Jesus Cristo está conosco. Eu quero te louvar pelo sangue de Jesus, glórias, pela cruz do Calvário, pela morte e ressurreição de Cristo Jesus por nós. Bendito seja o nome do Senhor. Nós entramos no teu altar e pedimos: perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas iniquidades, em nome de Jesus. Sara a nossa terra, em nome de Jesus. Santifica-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Santifica-nos nesta manhã, em nome de Jesus, e restaura em nós um altar de oração, um altar de adoração, em nome de Jesus. A tua palavra diz, Pai, que Deus procura verdadeiros adoradores. Na tua palavra não fala em nenhum momento que Deus procura uma outra coisa, mas Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então restaura em nós o espírito do louvor, da adoração, das ações de graça. Dá-nos corações quebrantados diante do teu altar.
Oh, Shuricanta labasteia, balabasteia. Queremos nos render no altar de Deus em louvor, em adoração, em ações de graça, declarando que em todo tempo o governo das nossas vidas, da nossa casa, da nossa família está nas mãos de Deus. Oh, Recalabachuricantalabasteia, Todo-Poderoso, nós, pais, mães, avós, Ricalabacheia, apresentamos nossos filhos, nossos netos, a nossa herança no altar de Deus. Deus não nos deu netos, Deus não nos deu filho para a calamidade, para a vergonha, porque eles são herança do Deus vivo, herança de Deus, e nenhum mal vai prevalecer sobre a nossa herança por causa de Jesus Cristo. Chama eles pelo nome, faz a obra na vida deles, em nome de Jesus. Corta laço, quebra laço contra nossas famílias, contra nossas casas, contra a vida dos nossos amados. Joga por terra todo o plano de Satanás contra nossas famílias, contra a vida dos nossos filhos, dos nossos netos. Joga por terra no poder do sangue e do nome de Jesus Cristo. Nesta manhã, nós entregamos como oferta nossos filhos, nossos netos, a nossa herança no altar de Deus. Assim como Abraão sobe ao monte, Ana sobe ao monte do Senhor e entrega os seus filhos. Nós entregamos a nossa casa, a nossa herança no altar de Deus, declarando: eles são teus, herança tua, propriedade tua, e nós apenas somos mordomos daquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos. Por isso, Pai querido, Ricalabacalabacheia, chama-os pelo nome e leva-os à experiência de vida com Deus, em nome de Jesus Cristo. Deus não tem netos, não tem admiradores, Deus tem filhos. Essa é a nossa consagração diante do teu altar, consagrando a nossa herança, para que eles possam declarar com a sua própria boca, com as suas atitudes: eu sou do Senhor e o Senhor é meu. Nós não abrimos mão da nossa herança, nós não abrimos mão da nossa casa, nós não abrimos mão dos nossos amados, não abrimos mão. Eles são teus, eles são propriedade tua. Fecha as bocas dos leões contra a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, para que não lhe faça dano algum. Em nome de Jesus, tira de dentro dos lares a mulher estranha, o homem estranho. Oh Deus, todo plano de casamento com mulher estranha. Oh, Ricanta labasteia, com homem estranho. Esta mãe que chora, que ora é no seu filho acorrentado. Oh Deus, com espírito de encantamento, liberta ele, chama ele pelo nome e liberta e joga por terra esse relacionamento maldito, maligno, em nome de Jesus Cristo, Pai, e leva-o ao encontro com a pessoa de Jesus Cristo. Glória a Jesus. Nós dependemos de Deus. Senhor, repreende dentro dos lares toda a gritaria, toda a perturbação. Repreende o espírito da mulher louca, repreende o espírito de Nabal. Joga por terra o espírito de Jezabel, o espírito de Acabe. Joga por terra, Senhor, e levanta homens prudentes, mulheres sábias, mulheres virtuosas, em nome de Jesus, Pai. Nós apresentamos a nossa casa no teu altar, Pai, repreende no nosso meio, em nome de Jesus Cristo. Oricanta labasteia, oh Deus, toda praga, toda enfermidade, toda bactéria, todo vírus, Pai, blinda nossas vidas, nossa casa com teu sangue e joga por terra todo tipo de doença, todo tipo de enfermidade. Joga por terra no poder do sangue e no poder do nome de Jesus, e libera sobre nós a cura
todo tipo de enfermidade, joga por terra, em nome de Jesus, Senhor. Vai desfazendo todo laço. Eu coloco a vida do pregador Edmilson, pedindo que a tua bênção venha sobre a vida do pregador Edmilson. Que esses transplantes que o teu filho fez, Senhor, venha ser bem aceito no seu organismo, em nome de Jesus. Que o Senhor toque nele e dê vitória, em nome de Jesus, que ele possa voltar para sua casa, ou curado, sarado, com todos os transplantes funcionando bem, todos os órgãos implantados, funcionando bem para a glória de Deus. Em nome de Jesus, ordena a bênção sobre a vida do teu filho, em nome de Jesus. Nós temos uma lista aqui de pessoas enfermas e nós as colocamos diante do teu altar, as colocamos diante da tua presença, da tua voz de cura nesta manhã, a respeito de cada um, Senhor. Cada vida que se encontra enferma, em casa ou no hospital, vai manifestando o teu poder, em nome de Jesus. Senhor, essas gripes fortes, traga cura, blinda o teu povo com saúde, em nome de Jesus. Eu oro pela vida da Márcia, arranca aquele câncer da vida dela, arranca pela raiz. Doutor Rocha Eterna, o poder está nas tuas mãos. Ricalabacaia, eu envio uma palavra de cura, de libertação sobre a vida da Márcia. Cura, cura, cura. Toca ali onde está o foco da inflamação e arranca pela raiz. Toca ali onde tem raiz deste câncer maldito. Arranca, cura a vida dela, em nome de Jesus. Nós clamamos, faça algo tão grande, tão sobrenatural na vida dela, que a medicina fique assustada, espantada. Tamanho o poder do Deus vivo agindo na vida dela, em nome de Jesus. Não aceitamos nenhuma praga no nosso meio, porque somos povo e herança do Deus vivo na terra, em nome de Jesus. Nesta hora, Pai, eu oro apresentando diante do teu altar as nossas finanças, as finanças do teu povo. Nós temos segurança na tua palavra, que a tua palavra nos garante, se entregarmos ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas com fidelidade. Por essa atitude nossa, o Eterno Todo-Poderoso repreende no nosso meio o espírito da miséria, da pobreza, o cortador, o ladrão, o migrador. Não tem direito sobre as nossas vidas, sobre o nosso trabalho, sobre o fruto do nosso trabalho, em nome de Jesus. Joga por terra, Senhor, o espírito da miséria, da pobreza no nosso meio, em nome de Jesus. Tranca a rua do inferno, bata em retirada das nossas casas, das nossas vidas, da nossa família, em nome de Jesus. Eu profetizo milagres nesta manhã, milagres financeiros sobre a tua vida. Recebe em nome de Jesus portas de suprimento sobrenatural, bênçãos financeiras da parte de Deus sobre a tua vida. Seja fiel no pouco, porque sobre o muito, se você for fiel no pouco, Deus te colocará. A palavra de Deus não mente, a palavra de Deus não volta atrás. Por isso, seja fiel a Deus, seja fiel ao entregar diante do altar de Deus aquilo que não te pertence, aquilo que é do Senhor. E então, Malaquias 3,18 se cumprirá sobre a tua vida, sobre as nossas vidas. Deus fará diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. E em nome de Jesus, o espírito enganador, poder de Mamon, que atrapalha, que
impede, que tira a atenção das pessoas em serem fiéis a Deus nesta área da sua vida, em entregar seus dízimos, suas ofertas, está agora repreendido por terra. Não tem legalidade sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós cremos no poder da Tua palavra. Nós cremos no poder da Tua palavra. Aquilo que diz a Tua palavra é o que é. Aquilo que diz a Tua palavra, quando nós obedecemos, é o que vai acontecer nas nossas vidas. E eu creio, e nós cremos, em nome de Jesus. Eu profetizo todas as tuas dívidas pagas, as contas pagas, em nome de Jesus. Porta de empregos aberta, em nome de Jesus. Multiplicação dos pacientes, dos clientes, vendas, contratos, em nome de Jesus. Nenhuma unha, presta atenção e toma posse, nenhuma unha daquilo que é seu vai ficar retido nas mãos de Satanás. Nenhuma unha daquilo que é nosso vai ficar retido. Nenhuma comissão, nenhuma venda, nenhum contrato, nenhum paciente, nenhum cliente, nada daquilo que é nosso, nenhuma promessa vai ficar retido em nome de Jesus. Por isso, precisamos entregar diante do altar do Senhor aquilo que pertence a Deus, com alegria e com festa, porque por essa atitude, então Deus repreende a miséria, a pobreza, o ladrão, o devorador nas nossas vidas, na nossa casa, em nome de Jesus. Pai, eu oro nesta hora por essa pessoa, Deus, que o esposo pediu o divórcio. Senhor, nós sabemos que não é de uma hora para outra que isso acontece. São raízes que já vêm acontecendo, mas eu clamo, Deus, entra nesses corações para curar, entra no coração desta mulher para trazer cura. O Senhor sabe o que motivou tudo isso aí. Então traz cura, então traz libertação, repreende o espírito de adultério nesta casa, neste casamento, em nome de Jesus. Repreenda a mulher estranha, Deus, que geralmente é o canal para que isso aconteça. Traga libertação, traga cura, restaura esse casamento, em nome de Jesus, Senhor, para o louvor da Tua glória, Deus, e que a Tua filha não se coloque como vítima, mas que ela busque de Deus a cura, busque de Deus a libertação para a vida dela, para a vida dele, em nome de Jesus Cristo. Está diante do Teu altar esta situação, e sobre este vale de ossos sequíssimo, eu profetizo vida, milagres, em nome de Jesus. Pai, nós colocamos cada pedido de oração diante do Teu altar, colocamos o nosso caderno de oração nas mãos de Jesus, colocamos o nosso caderno nas mãos daquele que pode todas as coisas, em nome de Jesus. Pai, dá uma voz de comando a respeito de cada pedido aqui, dá uma voz de comando a respeito desse caderno de oração, dos cadernos de oração, dá uma voz de comando a respeito deste pedido que esta pessoa está fazendo em casa agora, colocando diante de Deus, pedindo socorro. Entra com socorro ao nosso favor, ao favor do Teu povo, para mudar a nossa história, em nome de Jesus. E então Israel vai se alegrar na dança. Então Israel vai se alegrar, porque o Senhor é Deus. O Senhor é Deus e só o Senhor pode fazer milagre. Deus, nós confiamos em Ti, por isso entregamos nossos pedidos, cada um diante do Teu altar, e nós cremos que o Deus que oramos, que servimos, não nos abandona, mas é fiel e nos traz socorro urgente, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos ungir a nossa água, vamos colocar a nossa água, ungir e apresentar diante do Eterno, porque só Deus pode nos dar vitória, só Deus pode trazer livramento, só Deus
pode abrir a janela do céu ao nosso favor, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Muito vale a oração do justo. Não pare de orar. Insista. Não pare de orar. Não pare de clamar. Não pare de suplicar o favor do Senhor. Pregador Edmilson, daqui um dia você vai estar aqui na live, testemunhando, pregando a palavra de Deus e declarando o que Jesus fez na tua vida. Mais uma vez, glória a Jesus. Jesus não está longe. Existe um momento em nossas vidas, em meio à guerra, que o inimigo quer nos fazer acreditar que Jesus está longe, mas ele não está longe. A palavra dele diz assim: perto está o Senhor daqueles que o invocam. E nós cremos, ele está aqui. Pega a tua água, vamos ungir a nossa água e vamos tomar essa água ungida, pregador Edmilson, declarando a nossa vitória em nome de Jesus. Deus grande, Deus fiel, está diante do teu altar, aqui a nossa água, Pai. Coloca uma gota do teu sangue sobre essas águas nas nossas mãos, em nome de Jesus. Unge para que essa pessoa que tomar desta água experimente de milagres, de maravilhas, de sinais da parte de Deus, em nome de Jesus. Unge essa água para que haja libertação. Unge para que haja cura, em nome de Jesus. O Deus que curou no passado, ele cura hoje, amanhã e sempre, porque ele é Deus. Eu declaro essas águas ungidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, ungidas para milagres, para sinais, para maravilha. Toma dessa água e seja livre de todo o mal, em nome de Jesus. E aquilo que a medicina não consegue fazer, Jesus Cristo, ele faz. Ele faz. Para a glória e honra do nome dele, ele faz. Porque ele é Deus. Porque ele é fiel. Aleluias. Hoje nós estamos com uma convidada ungida, abençoada. Glória a Deus. Uma jovem senhora, né? Glória a Deus. Presbítera Ingrid está conosco aqui mais uma vez, trazendo uma palavra de Deus para os nossos corações. Eu garanto que ela passou aí a madrugada, à noite, orando, buscando direção para Deus. E eu acho lindo porque são pregadores que vêm aqui, que se preocupam em consagrar suas vidas diante do altar de Deus, para trazer a palavra de Deus debaixo de um peso de glória. Bendito seja Deus. E Pati, na próxima, você, hein? Em nome de Jesus, se prepara. Glória a Deus. Quarto de guerra em ação, 5 anos, declarando que Deus é fiel. Davi, meu querido, seja bem-vindo. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Chamando a pregadora, glória a Deus. Deus, ele é fiel, poderoso. Oh, glória! Glória! Paz, minha querida, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Senhor, amém, pastora. Bom dia a Gratidão. todos. Glória a Deus. Aleluia. Estou muito feliz mais uma vez, como a pastora Ana me chamou e eu disse para ela e repito novamente, sempre um privilégio, Amém. uma honra de Deus estar aqui com vocês nesse projeto tão lindo. Aleluia. Eu gostaria de agradecer mais uma vez esse convite do Senhor, porque acredito que é o Senhor que prepara oportunidades. Verdade. E quando nós preparamos uma palavra, né, pastora? Nós somos os primeiros a sermos ministrados. É verdade. Então, estou muito grata. Que Deus nos abençoe nessa manhã de quarta-feira. Amém. Feira com Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. E eu creio que o Senhor vai falar poderosamente no nosso coração. Amém. Essa Eu palavra. creio. Amém? Eu creio. Gratidão, minha querida, por estar aqui conosco. Eu, minha pastora linda, por sempre lembrar de mim. Fiquei muito feliz pelo convite. Glória a Deus. Por esse tema, né? A gente
veio aí de uma semana abençoada, de um sábado onde a gente Amém. culto de mulheres poderoso. Glória a E a Deus. pregadora falou muito sobre esse assunto também, edificou muito o meu coração. E Amém. eu espero compartilhar aquilo que o Senhor Jesus me ministrou também. Amém. Como eu disse, né, o Senhor, ele sempre nos ministra. Independente Amém. de uma palavra que nós já conhecemos, o Senhor, ele sempre vai nos falando em pontos É diferentes. Eu acredito que verdade. vai ser diferente essa manhã. Amém? Amém. E olha que bênção, pastora. Essa palavra foi o tema da minha primeira ministração no culto de mulheres Ai, também. que bênção. E eu me preparei, eu estava buscando e orando, e o Senhor ministrou muito forte meu coração, porque não falo nem só das mulheres, mas quantas vezes nós, como filho de Deus, a gente vai para um culto, nós se apresentamos diante da presença de Deus de qualquer maneira, de qualquer É, forma, né? é, E muitas das vezes ali o Senhor ele estava me ministrando, pastora. Quantas vezes a gente vai para um culto e a gente sai da mesma maneira? E isso eu não estou falando de membros, de pessoas que não conhecem. Muitas das vezes nós, que é somos pastores, verdade. líderes, que somos obreiros, que já temos um tempo convertido, nós simplesmente nos contentamos de ir e voltar sem nada acontecer. É E eu verdade. falo, isso não é normal, porque toda vez que nós estamos diante da presença de Deus, algo tem que acontecer. Amém. É isso que a relata. Onde Jesus estava, algo acontecia. Era um milagre, era uma restauração, era uma cura. Então, nós não podemos aceitar estar na presença de Em nome Deus de e nada. Jesus. Então, eu falei, Senhor, por que muitas das vezes isso acontece? Simplesmente porque nós queremos entregar de qualquer jeito, nós queremos orar de qualquer maneira, nós queremos entregar o nosso louvor de qualquer forma. E essa mulher desse versículo nos ensina que quando a gente entende o poder da nossa entrega, o poder do nosso toque, a intensidade com que nós tocamos É, Jesus, se nós entendemos e aprendemos com essa mulher amém. nessa manhã, nós vamos receber o nosso milagre. E eu já quero Aleluia. isso na vida de todos que estão aqui, né? Glória a Eu vi Deus. até mesmo a pastora apresentando até acerca do divórcio, tudo aquilo que nós passamos, o Senhor ele é especialista em realizar o impossível. Amém. Então, essa manhã nós precisamos crer que se Deus entrar na nossa situação, na nossa causa, seja ela qual for, aos nossos olhos poderia parecer impossível, né? Essa mulher estava há 12 anos, mas ela tocou de forma diferente. Ela entendeu Amém. o segredo e nós vamos entender juntos esse segredo espiritual. Em Amém. nome de Jesus. Amém? Amém. Hoje o tema é o toque de fé. E eu lembro Amém. que a minha ministração era o poder do toque. Tá tudo interligado. Porque o toque, ele tem poder. E quantas Amém. mulheres na Bíblia entenderam isso? Quantos homens de Deus entenderam isso? E que nessa manhã a gente venha se permitir, pastora, todos que estão aqui, a entender esse toque. Que nós Amém. possamos tocar Jesus da nossa maneira, mas de uma maneira extravagante, de uma Amém. maneira especial. Amém. Amém. Eu queria convidar todos a ler lá juntamente comigo, lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, a partir do verso 40, e que você possa prestar atenção nisso. Provavelmente já é uma palavra que você já conhece. Se não conhece, preste atenção nos detalhes, porque é uma história rica em detalhes. Às vezes a gente lê de qualquer forma, mas o segredo está nos detalhes, em nome de Jesus. Amém? Lá no versículo 40, no capítulo 8, diz assim: E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. Este, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, que há quase de 12 anos estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. Versículo 43. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue haviam 12 anos, e gastara tudo quanto tinha com os médicos, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E estando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Aleluia.
37 diz: Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se diante dele, e declarou-lhe, diante de todo o povo, a causa por que havia lhe tocado, e como logo sarara. E ele lhe disse: Tem de bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Aleluia. Olha que Glória a Deus. essa passagem. Aleluias. Não sei se você consegue sentir aí na sua casa, mas todas as vezes que eu leio essa passagem, o Senhor, na hora, ele me faz com que se eu me reportasse para aquele momento, como se eu imaginasse aquela cena, pastora, porque a palavra diz que naquele momento houve cura, naquele momento Aleluias. ele sentiu que dele saiu o poder, que dele saiu. Aleluias. Eu creio em nome de Jesus. Amém. Como essa mulher, ela teve ousadia, ela teve fé para trocar em Jesus. Hoje, nessa manhã, nós possamos tocar nas Amém. vestes do nosso e Amém. receber o nosso milagre em nome de Jesus. Aleluias. Que a palavra fale conosco e que nos ministre poderosamente em todas as áreas. Repreendido todo roubo aí. Em nome de Jesus, todo roubo na internet, por terra. Aqui no culto de sábado, pastora, eu até comentei lá no domingo, né, a senhora que estava à mesa, e me chamou muito a atenção porque a missionária Cibele, ela até comentou algo que é verdade. Essa mulher, a Bíblia não diz o nome dessa mulher, a Bíblia diz que ela não falou com Jesus diretamente. A Bíblia diz que ela não foi convidada para estar ali. A Bíblia diz, nem se relata o nome dela. Talvez ela não tinha cargo, ela É, talvez esquecida ali naquele é, momento. A palavra é. diz que ela já estava há 12 anos com aquela enfermidade. Só que nada foi o suficiente para paralisar aquela mulher. Nada fez com que aquela mulher se prostrasse diante da situação que ela tinha enfrentado. Muito pelo contrário. Verdade. Quantas vezes, pastor, às vezes a gente se sente no meio da multidão, às vezes a gente tenta chamar a atenção de Deus e o Senhor está em silêncio e a gente se sente só mais um. E nós falamos, não Verdade. tem lugar para mim. A palavra fala que Jairo, aqui essa história era para relatar o milagre de Jairo, mas aquela mulher ela entrou com ousadia no meio dessa história. Como a missionária Cibele disse, eu fiquei refletindo, meu Deus, como é verdade. A palavra fala que Jairo, ele era conhecido, a Bíblia relata o nome dele, ele tinha um cargo naquela época, provavelmente a multidão até abriu um espaço para Jairo É, passar, mas contra a mulher não. Aquela mulher não era conhecida. A Bíblia diz que por ela sangrar durante 12 anos e ter um fluxo que não parava, ela era considerada impura ao é. olhar daqueles homens. Então ela nem poderia estar ali, pastora. Só que nada foi suficiente para parar aquela mulher. E eu já quero começar essa palavra declarando: eu não sei a situação que você tem enfrentado, eu não sei o que hoje te paralisa, mas que você coloque no seu coração que nada venha a ser o suficiente para paralisar a tua fé, Em para nome de parar Jesus. a tua vida espiritual, ou que nada venha ser o suficiente para te deixar esquecida, para te deixar simplesmente aceitar aquilo que você tem passado, não. Que você possa ser uma pessoa inconformada nessa manhã e que Em nome de Jesus. a Em sua nome de ousadia, a Jesus. sua Sim. fé possa chamar a atenção do mestre. Amém, pastora? E eu quero lembrar nessa manhã que não é o toque físico que atrai o milagre, Não é. mas o toque da fé, Amém. que é a palavra de É, hoje. é. Não é muito falar, não é o muito tocar, mas é a nossa fé. A palavra nos diz que se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, eu não sei se você já teve a oportunidade de ver um grão de mostarda, mas se você tiver curiosidade o bastante, depois você pesquisa na sua casa. É o menor dos grãos, menor talvez que um grão de arroz. E a palavra diz: se a gente tiver tão somente o tamanho dessa fé, a gente vai falar para o monte se mover de um lugar para o Em outro e nome ele de irá. Jesus. Em Então, nome de é Jesus. o segredo da fé. E em nome de Jesus, que nós possamos ter fé o suficiente para atrair o nosso milagre. Amém. Em nome de Em Jesus. nome Eu de queria citar aqui Jesus. alguns detalhes sobre a vida dessa mulher para você que não conhece. A palavra fala que há 12 anos, pastora, ela estava com aquela enfermidade. Há 12 anos ela tinha gastado tudo aquilo que ela tinha e não foi o suficiente. Ela buscou nas mãos de homens, ela buscou na medicina, ela buscou naquilo que ela tinha, com os recursos que ela tinha. E a palavra fala que nada foi o suficiente, pelo contrário, com o passar do tempo ela só piorava. A palavra fala que ela gastou tudo que ela tinha, que ela ouviu falar de Jesus. Olha como é profundo, pastora. A palavra não
ela era discípula. A palavra não fala que talvez ela nasceu numa sinagoga, que ela aprendeu a palavra do Senhor nos pés dos mestres da lei. A palavra não diz nada disso. A palavra fala que em um certo momento da sua vida, ela ouviu falar de um tal de Jesus que curava, que renovava, que libertava os enfermos, e apenas o ouvir falar de Jesus foi o suficiente para mover o coração dela, para trazer uma atitude sobre a vida dela. Eu entendo, pastor, ela na casa dela, ou talvez ela lá na rua fazendo aquilo que ela tinha a fazer, muito debilitada por conta da doença, Sim. ouvindo falar de um Jesus. Eu entendo, pastora, que automaticamente no coração dela ela falou assim: eu não posso ficar aqui parada. Se há um Jesus que cura, se há um Senhor que Aleluia. recebe milagres, eu não vou me contentar aqui em estar enferma. Talvez eu não preciso nem falar com esse Jesus, mas se realmente ele é aquilo que dizem que ele é, talvez só se eu tocar, nem que seja na ponta das suas vestes, ele vai. Então ela não precisou falar com Jesus, não precisou ser anunciada, não precisou nada disso, pastora. Somente a fé dela de tocar em Jesus foi o suficiente. E é isso que eu queria te encorajar essa manhã. Nós não sabemos a situação que você tem enfrentado, eu não sei a luta, se é financeira, se é espiritual, se é material, se é no seu casamento, mas a palavra diz que somente a tua fé, se você Amém. tiver apenas um pouco de fé como essa mulher e tocar em Jesus da maneira certa, o seu milagre, ele vai ser entregue nas Em suas mãos. nome de Jesus. Isso. Aleluia. E quando ela tocou, não demorou um ano, não demorou horas, não demorou meses. Instantaneamente ela foi curada. Olha como o toque tem poder. A palavra fala que imediatamente quando ela tocou com o coração dela, com muita fé, a palavra fala que Jesus parou na hora. Aleluia. O toque é suficiente para parar Jesus. Será Jesus. que a nossa oração tem parado Jesus, Oh, pastora? Jesus. Às vezes eu estou lá na igreja e tem o louvor e o ministro está lá, às vezes uma oração, uma palavra, e eu fico, Senhor, que a minha oração, que o meu louvor possa chamar a tua atenção, Deus, porque eu preciso um milagre. Nós não podemos nos contentar, pastora, em tocar Jesus de qualquer maneira, porque se tocarmos Jesus de qualquer maneira, nós não vamos receber o nosso milagre. Não vamos. Que havia uma multidão apertando Jesus, pastora. A palavra fala que, eu imagino, os discípulos até se espantaram, porque o Senhor perguntou: o que me toca? E aí Pedro, juntamente com os outros discípulos, fala: mestre, uma multidão te aperta. Como que o Senhor diz quem que me tocou? Só que o Senhor, ele responde: alguém me tocou de maneira diferente. Nós estamos aqui. Eu só faço parte da multidão, eu só sou mais uma. Talvez o Senhor não sabe quem eu sou, o Senhor não me responde, mas o Senhor diz que no meio de uma multidão, o Senhor ele prestou atenção no toque de uma mulher. E a palavra fala, pastor, ela nem tocou muito, ela tocou nas vestes, talvez na ponta ali do vestido da orla de Jesus, e imediatamente ela foi curada. Então eu quero declarar sobre a sua vida, que em nome de Jesus, que você receba o seu milagre essa manhã, que o seu toque possa fazer você alcançar os de Jesus. que você tem apresentado diante de Deus em oração. Em nome de Jesus, Amém. Imediatamente. Assim como foi com aquela mulher, a palavra fala que quando ela toca, pastora, o sangue para. Amém. Para. Glória a Deus. 12 anos ela vinha enfrentado, é restaurado. Aleluia. Aquilo que a dor era motivo de choro, talvez na casa dela, era motivo de angústia, era motivo de tribulação na alma, mas apenas com um toque cessou e parou naquela hora. Aleluia. E eu quero aqui de forma bem rápida apresentar 5 tipos de toque para que a gente possa aprender com essa mulher, porque a nossa oração, o nosso posicionamento tem que ser um toque diante do Senhor. Amém. A Ana começou essa live aqui com uma oração. E até a nossa oração, pastor, é uma forma de tocar Jesus. A palavra fala. Ana, ela era estéril, ela tinha uma situação diante de Deus, só que a oração dela, pastor, eu imagino Ana orando, porque a palavra fala que o profeta achou que ela estava embriagada, então ela tocou de maneira diferente, e o toque dela de oração fez com que ela recebesse o seu filho, a sua promessa. Então, em nome de Jesus, que nós possamos aprender com essa história a tocar Jesus. E o primeiro que
eu quero te encorajar é o toque da fé. A palavra fala que a fé dela, pastora, não era baseada em lógica, mas na convicção que Em nome Jesus de podia Jesus. restaurar, que Jesus Amém. podia curar. Em nome de Jesus, ela não tocou no corpo de Jesus, mas ela tocou nas suas vestes. A fé não precisa de proximidade física, mas de certeza espiritual. Nós Amém. precisamos ter convicção que Jesus é o portador do milagre. Aleluia. Ele é. Hoje a pastora Ana estava orando por muitas situações, pessoas que estão enfermas, essa gripe que tem se levantado, afrontado o povo de Deus. Só que eu creio, pastora, que nós precisamos ter uma convicção no Senhor de quem nós Amém. somos, que nós somos um memorial diante de Deus, que Amém. o Senhor nos diz que através das suas pisaduras nós somos curados e nós somos sarados. A doença pode até bater na nossa porta, o dia mal, mas nós precisamos ter a certeza e convicção que Em nós nome temos de Jesus. Jesus. Essa Amém. daquele Amém. que serve, daquele que não serve. Aleluia. E aquela mulher entendeu isso, pastora. Às vezes nós podemos estar longe de uma solução humana, mas se a gente somente tocar em Jesus com fé, Sim. Ele nos salva. Amém. Às vezes nós temos uma situação na justiça, uma enfermidade, nós já procuramos na medicina, as pessoas falam que não dá, só que se o Senhor falar sim, se o Senhor nos curar, acabou. É o Acabou. bastante. Não precisa de muito, pastora. Somente tocar em Jesus com fé. Não é um toque Amém. de qualquer jeito. Não é um toque por obrigação. Não é um toque aqui, eu vou orar porque estão falando para mim orar. Eu vou entrar na live porque é mais uma live. Não. A cada dia, a cada culto, nós precisamos entender a cada oração. Todas as vezes que a gente se consagra diante de Deus, nós precisamos falar, Senhor, fala comigo de uma forma diferente. Que hoje eu Amém. vou buscar o meu milagre de maneira diferente. Amém. É que eu entendo, pastora. Não é somente um dia na presença de Deus, é mais um dia com o nosso mestre. Amém. É Só assim. que eu quero falar aqui nessa manhã é o toque da ousadia. Como eu disse, né? Essa mulher, pastora, a palavra nos diz, a palavra nos ensina que ela não tinha reputação, ela não tinha nome, ela tinha 12 anos, uma enfermidade que o separava das outras pessoas, só que ela foi ousada, pastora. Ela era considerada impura. Lá em Levítico 15 diz que as mulheres no período menstrual eram consideradas impuras. Elas tinham que estar afastadas da multidão. Ela não poderia estar ali, pastora. Mas ela rompeu com a vergonha e o medo do julgamento. Amém. Nós precisamos entender isso, que não importa o que vão falar de nós, não importa o que as pessoas vão achar, não importa o julgamento, não importa a vergonha. Quantas das vezes tem um momento do apelo no culto, o bispo tá lá, se tem alguém aqui que quer aceitar Jesus, tem alguém aqui que quer entregar uma oração específica, e as pessoas perdem a oportunidade por vergonha, pastora. É Quantas verdade. isso desde a época da minha conversão, eu já disse isso aqui em outras lives, mas eu vou reforçar. Eu me converti com 12 anos. E eu lembro que quando eu fui para a igreja a primeira vez, eu chorei muito, porque ali eu entendi que aqui que é o meu lugar do meu milagre. Eu preciso chamar a atenção aqui do mestre. Glória E eu lembro a que Deus. uma porrada de maquiagem e as pessoas falavam assim para mim: Nossa, irmã, olha o seu rosto. Tá todo sujo de maquiagem, você lavou o chão lá de rímel. E eu falava, eles não estão entendendo nada. Eu chorei, se eu me quebrantei, não importa se eu vou sair suja, se o cabelo vai bagunçar, se eu vou chorar, se eu vou gritar, mas eu vou chamar a atenção de Jesus. O que me importa é chamar a atenção de Amém. Jesus. Amém. Se importar no seu coração é chamar a atenção do seu mestre. Amém. Amém. Para viver um milagre, nós precisamos romper de uma vez por toda com o medo de se expor, com a vergonha, com medo do que vão pensar. O Senhor, Ele honra aqueles que são ousados. Amém. Até diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Então, nós precisamos ser mulheres ousadas. Nós precisamos ser homens ousados na presença de Deus. Nós precisamos levantar, pegar o óleo da unção e ungir a nossa casa. Ser falar assim, Satanás, aqui o Senhor, aqui você não tem poder, aqui o seu trabalho não tem poder, porque a minha casa é revestida na autoridade de Jesus. É ungir sobre os seus filhos, é ungir sobre o seu casamento, é ungir sobre os seus negócios, ser ousado. Aqui é a habitação do Espírito Santo de Deus. Em nome de ter ousadia o suficiente para entender quem nós somos em Deus, pastora. Aquela mulher era
Ela que rompeu todos os limites humanos para falar e tocar em Jesus. E eu estava assistindo The Chosen esses dias e relata a história dessa mulher. E a palavra fala que ela foi se humilhando, pastora, rastejando no meio daquela multidão, talvez até com perigo de ser pisoteada, de pisarem nela, de ser humilhada, de a empurrarem, mas ela não se importou com nada disso. Ela somente foi. Ela tinha um foco, que era tocar. Amém. E Glória a nada Deus. roubou esse foco e nem tirou esse foco dela. Amém? O terceiro ponto, o terceiro toque é o toque da perseverança. A Amém. palavra fala que ela estava há 12 anos, pastora. Muitas vezes, se fosse a gente no lugar dessa mulher, nós já teríamos desistido. Verdade. Às vezes acontece até menos. Às vezes a gente ora e o Senhor não responde na hora que a gente ora, a gente já desiste. A gente já fala, o Senhor se esqueceu de mim. Às vezes acontecem situações e a gente fala assim, mas o pastor não orou por mim hoje na igreja. Ou, eu já orei isso, ou já falei com Deus, já fiz jejum, já fiz campanha, já subi no monte, o Senhor não respondeu, então eu vou parar, eu vou desistir. Em nome de Jesus, que a gente possa aprender com a história dessa mulher. São 12 anos, Amém. pastora. Não são 12 meses, não são 12 dias, Sim. são 12 anos da vida dela que foram paralisados por uma doença. E 12 anos da vida dela não foram o suficiente para parar. Amém. Ela continuou perseverando. Eu não sei há quanto tempo você está com essa situação. Eu não sei há quanto tempo há uma guerra no seu casamento. Nós não sabemos. Mas a palavra fala que o Senhor nos conhece. É verdade. E o Senhor é especialista em realizar milagres. Amém. Aqui nessa palavra fala que por 12 anos ela estava com aquela situação, mas ela não era desanimada, ela não acusava Jesus por isso, não se sentia esquecida, não. A palavra diz que ela foi perseverante. Ela tentou o quanto ela podia na medicina, com as mãos dela, mas teve um momento da vida dela, pastora, que não era homem que iria resolver, mas só Jesus. A coisa que dinheiro não compra, que status não compra, que dinheiro não faz a gente conseguir chegar. E há momentos na nossa vida, pastora, que é só a mão de Deus. É verdade. Há situações, há doenças, há enfermidades, há situações financeiras que somente Jesus pode resolver. Só que eu tenho uma boa notícia essa manhã. Se o Senhor se atentar e colocar a mão sobre qualquer uma dessas situações, nós vamos receber o nosso milagre, porque o Senhor é somente aquele que tem todo o poder em suas mãos. Aquele que pode mudar qualquer sentença. Aquele que tem poder de dar vida. Aquele que tem poder de quebrar sentença. O nosso advogado, aquele que restaura a nossa fé, que restaura um casamento, que livra das drogas, que muda sentenças, que confunde a medicina. Deus, quantos e quantos milagres, pastor, eu vi lá na igreja de pessoas que o médico falou assim, você está enferma, tem um câncer aí, não vai durar muito. A minha própria sobrinha Antonella, a medicina falava, não vai viver. Olha, paz, não vai viver. E o Senhor dizendo, vai viver. E hoje ela está lá, Aleluia. orando a Deus. Então, o Senhor é um Deus de medicinas, mas sabe o que o Senhor quer de nós, pastora? Perseverança, fé no nosso coração, que quando eu lembro da minha cunhada, chegava assim e falava assim, Ingrid, eu fui lá hoje ver a Antonella e os médicos olhavam para mim e falavam, mãe, já se prepara para o pior. Porém, eu olhava para ela e falava assim, e seu coração tal? E ela falava, às vezes eu não entendo, mas eu sei que o Senhor, ele vai realizar o milagre na minha casa, vai realizar o milagre da minha família. E eu sei que não foi fácil, muitas das vezes não é. Mas a perseverança faz a gente atrair o milagre de Deus. O quarto tópico é o tópico da oração. Como eu comentei aqui, e até a missionária Sibeli também comentou, Ana é um exemplo disso. Amém. A palavra fala que Ana era estéril, pastora. Ela tinha uma sentença sobre a sua vida. Porém, a palavra fala que chegou um tempo que eu imagino ela com a alma dela, ouvindo Penina, muitas das vezes a provocar, e ela já estava meio que assim, eu vou colocar um ponto final nessa situação. E a palavra fala que ela subiu o monte para orar. E ela chamou a atenção de Deus, tanto que o profeta fala assim, você está embriagada, essas horas da manhã você já está embriagada. E ela falou, não, eu estou aqui orando, porque a minha alma está abatida, porque a alma Glória a Deus. Então, pastora, ela chamou a atenção de Deus para um profeta, já que ela estava embriagada. Eu imagino como que foi essa oração. Eu não sei se você consegue imaginar. Eu não imagino Ana
quietinha lá, não, no cantinho dela, batida, não. Ela orou com fervor, ela fez o céu se movimentar naquele dia, ela fez todo mundo parar para olhar para ela e chamar a atenção de Deus. Nós precisamos ter esse tipo de oração, pastora. Orar com Amém. propósito, orar com fé, orar com qualidade, ter tempo de oração, porque a oração também é um toque espiritual. A nossa oração tem poder, a nossa Amém. oração tem poder para destravar nossas bênçãos, Eu para fazer creio. guerreio no mundo espiritual. Nós não vemos, mas há um mundo espiritual. Há Amém. anjos e demônios lutando sobre a nossa causa. Amém? Pois é. A nossa oração tem poder. Não é sobre tocar fisicamente, mas tocar o coração de Deus. Amém. É tocar com sinceridade. Amém. Coração, é Amém. tocar com propósito. É se Amém. consagrar, é jejuar. Nós viemos aí Isso. de campanhas na igreja, de jejum, Amém. de oração. Amém. E o nosso jejum e a nossa oração tem que ter fundamento. Amém. Tem que ter É isso propósito. mesmo. Não é somente, eu vou consagrar isso aqui porque estão pedindo para mim consagrar. Não é uma dieta, você não está abrindo Sim. mão de algo. Não, é um Sim. propósito. É falar assim, Amém. Senhor, eu estou consagrando isso por conta disso, eu vou receber o meu milagre. Senhor, eu estou Amém. aquilo porque eu estou me colocando na brecha, Senhor. Ouve a minha causa, ouve a minha Amém. oração. Em nome de Jesus. E o quinto toque foi o toque da adoração, pastora. Aleluia. A palavra adoração verdadeira, mesmo em dor, toca Jesus de maneira especial. Amém. Tem Aleluia. dias que nós não vamos adorar a Deus felizes. Tem dias que nós vamos ir nos rastejando. Tem dia que a nossa oração não vai ser nem com palavras, talvez com lágrimas, com dor. Talvez essa mulher, ela estava carregando, pastor, uma enfermidade há 12 anos. Então, talvez ela estava com dor. A alma dela estava atribulada. Talvez ela tinha sido abandonada pela família. Talvez ela tinha sido esquecida pelos amigos. Talvez ela tinha sido excluída da sociedade. Então, a adoração dela ali foi com dor. Porém, mesmo com dor, o Senhor recebe a adoração verdadeira. Glória a Deus. E eu quero te encorajar essa manhã, mesmo em meio à dor, toca Jesus de maneira especial. Amém. Amém. Fala, Senhor, eu tô aqui chorando, eu não consigo nem mais orar, tem essa situação aqui, Senhor, mas eu sei que o Senhor me escuta, o Senhor me ouve, porque nós não precisamos, pastor, a Bíblia até nos diz isso, adorar a Deus com palavras, mas sim com o nosso coração no altar, rendido. Às vezes tem lá um louvor, e quantas das vezes tem irmãos que não conseguem nem levantar as suas mãos, mas não, em nome de Jesus, nós precisamos falar assim, Senhor, tá aqui a minha adoração, Amém. É extravagante, talvez Amém. É com lágrimas, talvez é com tristeza, talvez é com angústia, mas tá aqui, Senhor, diante. Amém. A palavra fala que na hora que ela tocou, pastora, Jesus olhou e falou assim, não foi um toque qualquer. Tinha milhares. A palavra fala que historiadores dizem que multidão é cerca de 5.000 pessoas ou mais, tirando mulheres e crianças. E a palavra fala que estava todo mundo apertando Jesus. Só que Jesus fala, não foi qualquer toque. Nem os discípulos entenderam, pastora. Porque eles falaram assim, Jesus, todo mundo está te tocando. Mas Jesus falou assim, não foi qualquer toque, não. Foi um toque diferente, foi um toque especial. Diferente. Glória a Deus. E eu tomo posse também dessa palavra, que a nossa oração, que o nosso toque, que a nossa pregação, que o nosso louvor, tudo aquilo que a gente for fazer venha a ser especial para Deus. Amém. Porque Em nome de Jesus. Mostra que adoradores também puxam virtude do céu, pastora. Talvez ali no roteiro de Jesus, aquela mulher nem estava no roteiro. Aquela mulher nem fazia parte daquela história. Talvez Jesus saiu dali e com o propósito de ir lá na casa de Jairo. Ninguém nem esperava que aquela mulher ia aparecer, mas a adoração dela puxou virtude do céu. E eu profetizo isso, que a nossa adoração venha puxar virtude do céu, que a nossa oração, a nossa fé, o nosso toque de perseverança, o nosso toque de ousadia, venha puxar a adoração do céu, venha puxar a virtude, venha puxar o nosso milagre. Nós somos tocadores de milagres. Hoje eu tenho a oportunidade de acompanhar os jovens e de liderar os jovens lá do nosso ministério, da família Bethesda. E eu falo para eles, nossa fé provoca o milagre. Mas nada acontece. Mas isso que aquilo. Tá faltando oração, tá faltando entrega, tá faltando toque.
Porque quando a gente se posiciona, pastor, é impossível. Se a gente chama a atenção de Jesus, é impossível o milagre não vir. Sim, Porque nós somos sim. provocadores de milagres. A nossa oferta provoca o milagre. A nossa oração provoca o milagre. A nossa adoração provoca o milagre. Tudo Amém. provoca o milagre. Amém. Em nome de Jesus. E para fechar e orar com vocês nessa manhã. Jesus, ele não apenas curou o corpo dela, mas ele restaurou a identidade dela, pastora. Amém. Porque aqui no versículo Yes. 48 fala assim: e Jesus disse: tem de bom ânimo, filha, a É, tua fé te salvou, vai-te em paz. O Senhor chama de filha, pastora. Sabe o que eu entendo? Que ela entrou como uma anônima, mas ela saiu como uma filha restaurada. glória a E nós Deus. ela entrou naquela Aleluia. história sem ninguém saber o seu nome, sem ninguém saber de onde ela era, de onde ela vinha. Mas Hum, o Senhor olhou para ela, Jesus parou tudo aquilo que ele estava fazendo. E além de curar, Jesus olhou para ela e falou: tu és minha filha, você é glória a Deus. restaurada, hoje você é curada, a tua fé te salvou. E Amém. é isso que o Senhor para nós essa manhã. O Senhor nos chama de filhos de Deus. Nós não Amém. somos bastardos, nós não somos Não. qualquer, mas nós somos filhos de Deus. Nós temos Amém. uma herança. Quando nós somos filhos, nós temos paternidade, nós temos um Amém. Senhor, nós temos um Amém. Pai que advoga a nossa causa. E é isso que Amém. eu creio, pastora, que em nome de Jesus, que a nossa fé possa trazer restauração de quem nós somos, Em da nome nossa de identidade Jesus. em Deus, Em porque nós nome de Jesus. nome, nós temos história, nós temos herança, nós temos, Amém. em nome de Jesus, paternidade. E eu creio sobre essa palavra, que nós possamos tomar posse e aprender com essa mulher que nos ensina todos os dias a tocar Jesus de maneira diferente, a ter Amém. suficiente no nosso coração e a entender quem nós somos. Nós somos filhas de Deus. E a nossa fé tem Amém. muito poder no Senhor. Então eu profetizo sobre Amém. todos que estão aqui nessa live essa Jesus. palavra Em sobre nome de aqueles que vão Jesus. assistir essa live Em nome de posteriormente. Onde Jesus. chegar a nossa voz, onde essa palavra chegar, onde nossa oração chegar, eu profetizo. Em nome de Jesus, que esses 5 toques no Senhor possam ser toques que possam fazer parte da Em nossa vida. O toque nome de de fé, Jesus. o toque de Em nome oração, de o Jesus. toque de ousadia, o Amém. toque de Amém. perseverança, o toque da oração. Em nome de Jesus, eu profetizo isso. E eu queria, em nome de Jesus, consagrar essa palavra e orar por você essa manhã. Amém. Em nome Amém. finalizar Amém. a palavra, pastora, com essa oração. E essa Amém. palavra não basta somente para mulheres, não, mas para todos aqueles que são filhos. Todos aqueles que querem tocar Jesus com fé, de maneira Amém. especial. Em nome de Jesus. Então, eu queria Aleluia. convidar você a fechar os seus olhos aí essa manhã e que, em nome de Jesus, nós possamos falar com Deus. Pai, nós queremos, primeiramente, o Senhor, te agradecer por essa Em nome manhã, Pai. de Jesus. Porque, Senhor, todos os dias que nós levantamos já é um milagre. Porque o Amém. Senhor nos deu um novo É ar, o Senhor nos verdade. deu uma vida. Quantas e quantas pessoas querem acordar e não conseguem, Deus. Então, somente por isso nós te clamamos e nós somos gratos essa Amém. manhã. E Deus, Amém. que nós possamos, ó Pai, ser gratos por essa Em nome palavra, de por esse Jesus. momento, ó Deus, Em que o nome Senhor de Jesus fez Cristo. conosco, Pai, porque eu senti a tua presença aqui, do início ao fim. Deus, que essa palavra possa gerar frutos no nosso Amém. interior, Em que nós nome de possamos ser como Jesus. essa mulher que Sim, talvez não Senhor. sabe o Em nome, nome de mas a Jesus palavra fala Cristo. que Em ela tem nome de Jesus. história diante do teu Sim. altar. Em Deus, nome que de nós possamos Jesus aprender Cristo. com ela a Sim, tocar Deus. com Em fé no teu nome de altar, a Jesus. tocar, Pai, com oração, que o nosso toque de oração possa ser, ó Deus, uma oração com propósito. Em Deus, nome que em de nome de Jesus Jesus, que Cristo. o nosso Em toque nome possa de ser Jesus um toque de Cristo. Em nome de perseverança, de Jesus. Em ousadia, de nome de oração. Jesus. Deus, que em nome de Jesus, que essa palavra possa restaurar quem nós Em somos, nome de a nossa Jesus. identidade do Em Senhor. nome de Senhor, eu Jesus peço nessa Cristo. manhã que todos aqueles que assistiram essa live, por onde Em essa palavra Cristo. chegar, nos Em 4 Deus. cantos Em desse Deus. mundo, Em que em nome nome de de Jesus que Jesus. haja Sim, cura, que Senhor. haja Amém. restauração, Em que nome de Jesus. Em Jesus, que nome essa de Jesus Cristo. verdade, essa Sim. manhã Em que nome nós de Jesus temos Cristo. dessa Sim, Deus. palavra, Em Senhor. nome de Nós te Jesus. Em agradecemos nome de pela tua Jesus. fidelidade, Pelo pela teu tua poder. presença, Sim, pela Deus. tua Obrigado, palavra. Deus. Nós somos Obrigado. gratos a Deus, em Obrigada, nome de obrigada, Jesus. obrigada. Amém. Oh, Deus, Glória aleluias. ao Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluias. Bendito seja Deus. Se Deus. tivéssemos tempo, estenderia esta live sem tempo para terminar. É Porque a verdade, pastor. presença de Deus
se faz real no nosso meio. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E Senhor. essa mulher, o nome dela não aparece, né? Não aparece. Não aparece, mas ela deixou um grande legado para nós. Que legado, pastor. Graças a Deus, graças a Deus. Eu louvo a Deus pela tua vida. E Deus, Ele tem usado e Ele vai continuar usando a tua vida como uma flecha nas mãos dEle para alcançar povos, para alcançar muitos jovens. Amém. Porque a ideia da juventude hoje lá fora é: eu vou ganhar o mundo, eu vou conquistar o que o mundo tem. Depois, quando eu estiver mais velho, então eu procuro uma igreja. É verdade. Mas Deus tem usado e Deus vai usar a tua vida para despertar os jovens e falar para eles: não é amanhã, é hoje. É verdade. Não é amanhã, é agora. É verdade. Agora. Eu louvo a Deus pela tua vida, pela vida do teu esposo, Miqueias. Louvo a Deus pela família que Deus te deu. Isso é graça. Isso é graça. É verdade. Deus te agraciou, Deus te chamou, entende? E te abençoou com uma família. Verdade. E Deus tem propósito Amém. em usar a tua vida para falar para os jovens: vale a pena ter uma vida santificada no altar de Deus. É verdade. Vale a pena entregar a vida na mocidade, na juventude para o Senhor. Aleluia. Vale a pena, porque Deus responde com milagres. Aleluia. Deus responde a nossa entrega com misericórdia. Aleluia. Deus responde com a bênção dele. E a bênção de Deus, ela enriquece. Com ela não traz dores. Eu louvo a Deus pela tua vida. Nunca pare de adorar a Deus. Amém. Nunca pare de se entregar. Você falou algo sério que foi sobre entrega. É verdade. Entregar. Entregar. Isso é muito forte, muito sério. É verdade. Sabe? Porque às vezes tem pessoas que elas vão para a igreja, mas elas não fazem aquela entrega que Deus espera. É verdade. Entrega total. E a entrega não é ser escravo de igreja. Não. A entrega é ser livre. É verdade. Livre. Que o Senhor abençoe todos os teus dias. Em nome o teu esposo. Que Deus abençoe os projetos de vocês. Que Deus abençoe o teu casamento. Em nome que Deus abençoe o teu ministério. Em nome que você seja ganhadora de alma para o reino de Deus. E edificadora de vidas para a glória e honra do nome de Jesus. Que em tudo nas vidas de vocês seja o Senhor em primeiro lugar. Amém. Em nome Glória a Deus. Glória Sou a Deus. grata ao Senhor pela tua vida. Amém. Pela vida do profeta Miqueias, pregador. Glória a Deus, glória a Deus. Que o Senhor continue abençoando vocês. Gratidão, minha querida, Gratidão. por estar conosco aqui, nos Muito ajudando. Foi obrigada. bênção. Foi bênção. Glória a Deus. Até a próxima, tá? Deus te abençoe, ama a tua vida. Um beijo no coração. Um beijo. Glória a Deus. Também te amo. Um beijo. Um beijo. Deus, ele é grande. Deus, ele é grande em força. Deus, ele é grande em poder. Que palavra. Que Deus tremendo. Quando a gente escuta uma palavra dessa, é para você pegar uma palavra dessa, ou melhor falando, nós, no nosso tempo de oração, e orar a palavra. E falar para Deus: Deus, como aquela mulher do fluxo de sangue, teve fé e foi vencer os obstáculos, chegou até o Senhor. Eu preciso também fazer isso. Me ajuda, Deus. Me ajuda. Nós precisamos orar a palavra. Orar a palavra. Porque como foi falado aqui todos os tópicos, ela venceu todos esses obstáculos. E ela tocou em Jesus. Ela tocou na ponta das vestes de Jesus. Nós precisamos ter em nós essa disposição de tocar em Jesus,
Então, coloca em ação o poder desta palavra. Ore esta palavra, falando: eu preciso tocar no Senhor, tocar com as minhas orações, tocar com o meu louvor, tocar em Jesus, chamar a atenção de Jesus com o meu jejum, com a minha consagração. Eu preciso entregar. Quando a presbítera Ingrid falou a respeito de entrega, eu pude lembrar que em época de carnaval na Bahia, quem é baiano aqui, quem está assistindo aí da Bahia sabe que quando chega nessa época de carnaval, a conversa entre eles, tanto jovem como pessoas de mais idade, a conversa entre eles é: está chegando o carnaval, eu vou me jogar. O que significa isso? Eu vou me entregar totalmente para o carnaval. E desse mundo eu vim. Então, nós precisamos, somos nós que temos que fazer essa entrega verdadeira para Deus. Glória! Rica Badaraçô, entrega, eu vou me entregar. Pega esta palavra, não esquece dela, não. Não esquece, mas se joga diante do altar de Deus. Fala para ele: eu também quero. Eu quero ter essa experiência de uma transformação lá dentro do meu coração. Eu quero saber como é essa entrega. Eu quero experimentar. Então, o Espírito de Deus vai te capacitar a você fazer uma entrega de vida total para o Senhor. Não simplesmente fazer parte de um grupo social, não simplesmente fazer parte de uma igreja, mas entrega diante do altar de Deus. Ontem, quando eu passei o tema desta palavra para ela, eu fiquei meditando. Quantas mulheres tinham ali? Mulheres com situações diversas. Mas aquela tocou em Jesus com fé. Mas tinha outras mulheres, tinha homens, com a multidão, como foi ministrado aqui. Mas aquela mulher foi focada a tocar em Jesus. Quantos anos aquela mulher sofrida? 12. E você? Quanto tempo teu sofrimento? Quanto tempo você está sofrendo com isso? É o momento de entregar, de se jogar para Jesus. É tempo, é hoje, agora, o momento de você fazer uma aliança com Jesus. E se você estiver longe, distante de Jesus e quiser uma oração para renovar a tua aliança com Ele, coloca aí: eu quero voltar para Jesus. Eu quero renovar minha aliança com o Senhor. Eu vou orar por você. Mas olha, não deixa que nada roube o teu relacionamento com Deus. Porque hoje nós temos o Espírito Santo que nos convence de que está tudo bagunçado, tudo errado. E que precisamos tocar em Jesus, abrir o coração para Jesus. O Espírito Santo hoje faz isso. Mas haverá um tempo que o Espírito Santo será retirado da terra. Haverá um momento do arrebatamento, onde a igreja não vai mais estar aqui, onde não vai ter mais live, não vai ter mais a liberdade de você estar pedindo uma oração. Deus não tem netos, Deus não tem admiradores, Deus não tem outra coisa a não ser filhos. E a aliança com Deus, ela não tem emenda. Então, esse é o momento. Aquela mulher saiu da presença de Deus, curada, como foi ministrado, curada no seu físico e curada na alma. Então, em nome de Jesus, se joga no altar de Jesus. Se joga na presença de Deus. Fala para Jesus: olha, até hoje eu tentei de diversas maneiras, mas tudo bagunçado. Porque eu quis fazer da minha maneira, mas eu me jogo no teu altar, para que a partir de hoje, a partir de agora, seja da tua maneira, seja como o Senhor quer.
procure conhecer Jesus mais profundo. É isso que a palavra hoje quer te dizer. Procure ir na intimidade com Ele, conhecer mais. E para isso você tem que vencer os obstáculos. Volta lá no YouTube, no nosso canal, YouTube Quarto de Guerra com a pastora Ana. Vai lá na nossa página no Instagram também. Ouve novamente esta palavra. Compartilha esta palavra. Pega esta palavra e come ela novamente, em nome de Jesus, e coloca ela em prática na tua vida. Eu vou me jogar aos pés de Jesus. Eu não vou ficar um crente que simplesmente frequenta os cultos e acabou ali, nada acontece. Eu vou ter experiências com Deus. Eu também quero. Vamos orar? E se você quiser essa oração, escreve aí. Eu vou estar orando por você. Ou me manda uma mensagem. Eu vou estar orando por você. Entrega. Jesus está voltando. Não sabemos quando, que horas. Mas temos uma convicção. Ele vai voltar. E na volta dele não haverá tempo para conserto. Senhor, espera um pouquinho que eu vou me organizar assim. Não dá tempo, diz a palavra de Deus. A melhor coisa que pode acontecer na minha vida, que pode acontecer na tua vida, é uma experiência profunda com Deus, dia após dia. Vamos orar? Ó Deus, que palavra gloriosa, de um Deus tremendo, que palavra gloriosa, de um Deus todo-poderoso. Oh, rabacalabaxuricantalabastéia. Deus, eu coloco diante do teu altar esta palavra que foi ministrada em nome de Jesus Cristo, que de uma forma sobrenatural, que o teu povo entenda o que é isso, que o teu povo entenda, que o povo aqui nesta manhã possa entender o poder de uma intimidade com Deus, o poder de romper as barreiras para tocar nas vestes de Jesus, o poder de abrir o coração e se dispor diante de um Deus vivo. Ricanta labacalabasteia, rica labacalabasteia. Senhor, nesta manhã eu ministro cura para o teu povo, cura na alma. Nesta manhã que saia da tua vida toda a opressão, todo o peso, todas as cadeias sobre a tua vida sejam quebradas, caiam por terra, em nome de Jesus. Recebe libertação, em nome de Jesus. Recebe fé, porque para caminhar com Jesus é necessário o poder da fé, é necessário colocar em prática o toque da fé. Rica labacalabasterebalabasteia. O Senhor não te chamou para você ser admirador, gostar da igreja. O Senhor te chamou para você ser filho, filha de Deus, sentar na mesa. O Senhor te chama para sentar na mesa. O Senhor te chama para mais perto, proximidade de Deus, intimidade com Deus. Ricalaia, toda a cadeia de opressão. Deus manda orar assim. Toda a cadeia de opressão sobre a tua vida vai ser quebrado agora. Todas as prisões da tua vida, Jesus Cristo, o poderoso, ele quebra agora, em nome de Jesus. Recebe cura, recebe libertação, recebe vida, em nome de Jesus. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, inferno, os teus aguilhões? Tragada foi a morte pela vida. O nosso Redentor vive, e na autoridade que é no nome de Jesus, eu repreendo o espírito da morte na tua vida, em todos os sentidos. Em nome de Jesus, receba a vida e seja livre da depressão, livre da escuridão, livre do medo, em nome de Jesus, livre, livre, em nome de Jesus. E a palavra de Deus
ainda diz, e eu profetizo essa palavra sobre a tua vida agora. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Recebe esta palavra em nome de Jesus e seja livre do peso, de todo o mal, de toda a sentença que Satanás tem lançado contra a tua vida, porque Jesus Cristo, nessa manhã, te coloca em liberdade. Recebe em nome de Jesus. Pai, obrigado por Jesus, o Cordeiro de Deus, vivo por nós. Obrigado. Obrigado, porque sem Jesus não teríamos uma live assim. Sem o Espírito de Deus não teríamos esse tempo aqui. Obrigado. Quero te louvar pela vida do Miqueias, pela vida da presbítera Ingrid, pela vida, Senhor, do teu povo aqui. Deus, eu quero te louvar por esse povo nesta manhã aqui, consagrados no teu altar, atento à palavra. E eu quero te louvar pelo poder desta palavra fluindo na vida do teu povo. E assim como aquela mulher foi curada instantaneamente pela fé, assim também será o teu povo nesta manhã, nesta noite, nesta tarde, nesta madrugada, no Brasil, em Portugal, em Londres, na Inglaterra, Ricabadaraçô dos Estados Unidos, Recanta na Itália, entre as nações, onde está chegando o quarto de guerra. Chegue agora a cura, libertação, mudança de história, mudança de sorte, em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço e eu te louvo. Agora leva este povo, Xaraia, que chama pelo teu nome, para um dia de vitória, um dia de bênção na tua presença, em nome de Jesus Cristo. Abre a janela do céu sobre o teu povo e faça chover. Oh, Deus, óleo da unção, porque é o óleo da unção que quebra todo jugo, todo fardo, todo peso, toda sentença, em nome de Jesus. Quando nós tocamos em Jesus com o toque da fé, ele não só cura o nosso físico, mas ele muda a nossa história. Que a Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas, as demais coisas, vos serão acrescentadas. Debaixo do poder desta palavra, eu te envio para você viver um dia de bênção, um dia de vitória. E eu declaro que o Todo-Poderoso é contigo para te dar essa vitória. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele, a glória dele, sobre você e te traga paz no teu coração. Ainda que tudo esteja um tumulto, ei, recebe paz. Paz e vitória em nome de Jesus. Deus te abençoe. Que o Senhor realmente venha te fortalecer na fé. O tema dessa palavra, o toque da fé. Peça isso para Jesus. Ele vai te dar. Um beijo no teu coração. Amo vocês. Se o Senhor permitir, na próxima sexta-feira, estaremos aqui com a nossa comunhão em Cristo, declarando: dependemos de Deus. Somos o povo mais dependente de Deus. E é por isso que nós queremos e vamos tocar nas vestes de Jesus e sermos curados no físico, na alma, no espírito. Cura total, cura Davi. O Senhor nos cura para que outros, através de nós, sejam curados para a glória dele, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida. Te amo. Até sexta-feira, se ele permitir. Deus, ele é fiel. O que você não pode fazer, toca nas vestes dele e ele vai fazer por você. Beijo no coração. Amo vocês. Deus te abençoe.